A paz do Senhor, estamos começando mais o programa O Testemunho. E hoje nós vamos trazer um testemunho impactante para a vida dos nossos irmãos que nos acompanham através da rede do YouTube, na página Vigília Vasos Escolhidos. Dentre todos os testemunhos a qual nós temos trazidos aqui, pastores, presbíteros, missionárias, pastoras também, Deus tem feito coisas grandes, tremendas, que nos surpreendem. Mas no testemunho de hoje, irmãos, a qual podcast O Testemunho vai testificar, é uma coisa sobrenatural. Eu nunca ouvi um testemunho tão tremendo, impactante. Você que nos acompanha, eu estou cheio da graça de Deus aqui nesse estúdio hoje, porque você vai ver que testemunho tremendo. Eu convido você a participar conosco desse testemunho através da rede do YouTube. Hoje eu tenho o privilégio de trazer para testificar. Eu não vou nem apresentar o varão de Deus. Ele mesmo vai se apresentar e vai contar o testemunho a qual Deus tem realizado na vida dele. Eu sou o presbítero Valdo Souza e nós estamos aqui iniciando o podcast O Testemunho. Seja bem-vindo, meu irmão. Neste dia, é um prazer receber você aqui e saber que eu já ouvi muito testemunho. Já ouvi até paralítico andar. Mas o teu testemunho, eu tenho certeza que os nossos irmãos que nos acompanham, é o nosso amigo Fernando, que vai estar conosco hoje na mesa do podcast O Testemunho. Fica à vontade, varão. Que bom, irmão. Graça e paz a todos os irmãos. Eu agradeço a Deus por esse momento, por essa tarde. Cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Trago também neste momento o abraço, o acolhimento do meu pastor Miquel Francisco e minha pastora Célia Rosa. Sou membro da igreja do Ministério Céu Aberto, uma igreja que tem feito a obra do Senhor através do sim dos nossos pastores, e vivemos algo sobrenatural há um tempo atrás, aonde o Senhor quis nos trazer de volta. E o Senhor faz ainda nos nossos tempos coisas tremendas para resgatar uma ovelha. Ele ainda faz coisas que é o tipo de história que nós ouvimos acontecer com o outro, né? Então ele ainda faz isso. Então agradeço ao presbítero Valdo pela abertura do espaço, pela produção. Realmente está sendo um privilégio estar aqui nessa tarde. Amém. É o nosso querido irmão Fernando. Nós temos uma amizade há longo tempo e ele vai estar testificando aqui a obra que Deus fez na vida dele. Nós iniciamos sempre com a palavra de Deus e hoje eu quero compartilhar com os irmãos em Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 6, versículo 8, nós vamos ver a história de Estevão, quando ele é preso. E Estevão, ele vai pregar a palavra de Deus ali para o pessoal na sinagoga, cujo está na direção todos eles de Caifás. Estevão, ele começa, eu gosto de usar muito esse termo, até porque a gente trata do testemunho. Estevão está testificando a respeito da obra de Deus. Desde Abraão, ele vai usar tudo a respeito do que Deus vem realizando de Abraão, José, Moisés, até que chega o ponto, o irmão Fernando, que no capítulo 7, versículo 9, Estevão continua falando a respeito da obra que Deus estava fazendo. Só que Estevão, ele está pregando para os judeus daquela época. E ele está anunciando e testificando justamente o evangelho de Jesus Cristo, mas que vem desde Abraão. Porém,
capítulo 7, versículo 9, ele continua falando, e ele vai falar a respeito dos irmãos de José, quando eles invejaram a José e o venderam como escravo para o Egito. Aí nós observando o texto, nós também vamos ver que ele vai falar a respeito de Moisés, quando Moisés é lançado no junco, no barquinho, como se estivesse abandonado, mas Deus fez tudo direitinho, porque Deus permite que Moisés vai ser cuidado pela sua própria mãe, como uma serva da filha de Faraó. Nós vamos ver também que logo em seguida, Estevão começa a falar a respeito de uma visão que ele tem. E essa visão que ele tem, no capítulo 7, continuando, no versículo 56, então disse, olhei e estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Quando Estevão está falando já essas palavras, ele já está sendo apedrejado por Caifás e todo o exército de Caifás, os soldados romanos daquela época, porque eles não aceitavam que Estevão estivesse pregando, porque Estevão estava anunciando o evangelho e eles estavam em conformidade com a lei de Moisés. E o que nós vemos? Estevão, mesmo assim, a Bíblia vai dizer que chega um momento que ele diz bem assim, vocês estão de coração duro e surdo ao ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre rejeitam o Espírito Santo de Deus. Através desta mensagem que Estevão falou, como que nós podemos trazer em cima do seu testemunho isso aqui? O que você teve? Foi uma visão ou você teve um encontro pessoal com Deus? Conta aí para nós. Presbítero Valdo, foi assim, o que Estevão fazia, na verdade, Estevão ele era um diácono e competia ele a assistir as viúvas, aos órfãos, a atender aos necessitados. E ele fez além do que ele precisava fazer. Fazendo além do que ele precisava fazer, ele foi criticado, ele foi julgado e ele foi apedrejado. E ele não parou de fazer o além dele, mesmo sendo apedrejado, até que ele morreu. Certo. Da mesma forma, em 2012, eu estava fazendo o meu além. Só que, ao invés de eu ter a sabedoria de Estevão, de olhar para o céu, olhar para o alto e continuar, eu olhei para o homem. Ao olhar para o homem, você se decepciona. Ao olhar para o homem, você se frustra. Ao olhar para o homem, você diminui o tamanho do nosso Deus. E foi isso que eu fiz. Então, o que Estevão fez, ele simplesmente continuou olhando para Cristo. E continuando olhando, ele pôde ver o próprio Senhor. Ele pôde ver o céu aberto. Então, e ele não parou de pregar. Ele não parou a pregação dele. Ele morreu pregando. Certo. Então, ele nos ensina que se você puder fazer um pouco mais, faça. Não pare. Ainda que vão te criticar, ainda que vão te julgar, ainda que vão fazer alguma coisa com você. Faça. Se Deus mandou você fazer, faça. Faça porque foi Ele quem deu a ordem para fazer, não foi Ele que mandou parar, né? E nos tempos de Estevão, isso já se passou aí aproximadamente quase 2000 anos, já era difícil nos tempos de Estevão, nos nossos tempos também continua difícil, então a humanidade é a mesma. Então, ele estava fazendo o a mais dele, um pouco a mais dele. Então, que nós possamos aprender com ele. Que a gente possa fazer o nosso pouco a mais todos os dias para o reino do Senhor. E se vir os julgamentos, os apedrejamentos dos nossos tempos atuais, que a gente entregue isso daí na mão do Senhor, que Ele vai saber o que Ele vai fazer. Exato. Certo. Tem uma frase que eu estava ali olhando no monitor, a técnica pode jogar aí só para mim fazer um comentário. E o que acontece? O irmão aqui... E agora, podemos conversar? Isso se realiza em 11 de abril de 2024. Isso. Exatamente às 8h30 da manhã.
E agora, podemos conversar? Seria essa mesma conversa que eu estou tendo com nosso irmão Fernando, mas de onde surge essa frase? A frase vem do Fernando para mim ou vem ou de mim para o Fernando? Conjecturando, vem de Deus para você ou você pedindo para Deus, Senhor, eu posso conversar com você? Porque antes de você começar o seu testemunho, nós estávamos no bastidores e você falava bem assim, irmão Valdo, 5 anos, não foi isso? Foi. 5 anos eu me afastei da obra de Deus. Tem uns irmãos que falam a palavra, está desviado e tudo. Desviado, irmão, nós vamos entender que desviado foi o inimigo dos céus. O homem, ele tem a fraqueza espiritual, estamos todos sujeitos e temos também esse período de estar sujeito ao afastamento. Então, o que acontece no afastamento do irmão Fernando? Primeiro, nós vamos entender, a maioria dos cristãos, quando chega a este ponto de falar que você se afastou, sabe qual é a primeira coisa, irmão Fernando, que eles colocam em mente? Está em pecado. Sim. Se afastou por causa de estar em pecado. Mas conta para nossos telespectadores, para os irmãos que acompanham esse canal, o Testemunha, o que, na verdade, aconteceu na sua vida, irmão, nesse afastamento que você teve. E você falou aí, quando você se apresentou, que a graça trouxe você de novo, você está de novo. Fica à vontade. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Essa frase, agora podemos conversar, ela aconteceu no dia 11 de abril, exatamente às 8h30, e ela foi uma frase de Deus para mim. Pela misericórdia dele, pela misericórdia do Espírito Santo, eu pude ter algumas experiências com Deus. E muitas vezes, quase que todos os dias, ele fala comigo em minha mente, em meu coração. Em algumas situações que são bastante raras, ele fala de forma audível, né? Eu entendo assim que quando ele fala de forma audível, relativamente a situação está bastante séria. Então, porque todas as vezes em que ele falou de forma audível eram situações sérias, seja para o bem ou para o mal, mas eram situações bastante sérias. E essa foi uma vez em que ele falou de forma audível, aonde eu estava num leito de hospital. Já estava preparado, já tudo para que eu fosse entubado, e o médico já tinha conversado com a minha esposa na noite anterior, em que muito provavelmente eu não sobreviveria. Então foi essa frase, às 8h30, em que ele chega para mim, eu estava num leito, e eu ouço, e agora? Podemos conversar? Porque faziam 5 anos que ele tentava conversar comigo e eu fugia da presença dele. Ele tentava conversar comigo e eu fugia da voz dele. Ele tentava ele falou para mim, eu marquei um encontro com você todos os dias e todos os dias você me deixou esperando. Então, nesse momento, como eu estava literalmente, quando eu falo preso a uma cama, é que eu não podia sair da cama devido aos aparelhos que estavam conectados a mim. Eu não podia fazer nada, a não ser conversar com ele. Então, eu tive que me render. E falei, Senhor, podemos, mas a minha situação está um pouco crítica. Então, foi a partir daí que surgiu essa frase. Certo. Mas fala para o nosso telespectador aí, irmão Fernando, o que acontece? Posso usar assim? O irmão bem-sucedido na casa de Deus, fazendo a obra, o que faz de uma hora para outra? Observe o texto que nós lemos, que você falou bem assim, eu poderia ter feito como Estevão fez, quando me apedrejaram, quando me apontaram, me criticaram, ou então me impediram de fazer algo que Deus colocou na minha mão. O que acontece para que o irmão se afaste da presença, literalmente não se afastar da presença de Deus, porque a presença de Deus em nossa vida, a partir do momento que nós carregamos o temor,
Ele permanece conosco. Mas a gente não quer dar a credibilidade que ele quer que a gente tenha. Então, o que acontece para o irmão? Eu vou parar, eu vou ficar em casa, para mim tá bom aqui e tudo. Você não está naquele meio daquele povo que dizia bem assim, o desigrejado, não. O que acontece, irmão Fernando? Por um tempo, eu quero dizer por cerca de 1 ano, eu cheguei a acreditar nessa tese do desigrejado. Eu cheguei a acreditar que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e se eu sou o templo do Espírito Santo, a minha igreja, a minha casa pode ser a minha igreja. Mas o que faz, muitas vezes, o irmão Valdo, não é o pecado. Porque pela graça e misericórdia do Senhor, durante esse tempo em que eu fiquei afastado, eu sempre friso isso, não fiz absolutamente nada de ilegal nem de imoral. E agradeço a Deus todos os dias porque Ele preservou a minha família e o meu casamento. Preservou de forma, assim, sobrenatural, né? Então, assim, nada de ruim aconteceu. Só que nós temos a ideia sempre de que a pessoa, quando ela sai da igreja ou quando ela para de pertencer a algum ministério, ou ela para de trabalhar, ela o fez por conta de algum pecado. E não, eu fiz por mim mesmo. Por quê? Porque eu parei de olhar para Cristo e olhei para o homem. Então, dentro de uma sociedade, dentro da igreja, sempre vai ter pessoas que vão ter opiniões contrárias à sua. O ser humano, desde quando... Imagine só que Miriam intentou contra Moisés, Miriam e Arão se juntaram contra Moisés. E o próprio Deus chegou para Miriam e falou assim, viu, quem fala com ele sou eu. E deixou ela leprosa. E Moisés, qual foi a atitude dele? Senhor, cura ela da lepra. E Moisés viveu a vida dele. Se Moisés virasse para Deus e falasse assim, mata ela, eu acredito com a intimidade que ele tinha, Deus matava. Só que Moisés falou, não, deixa para lá, Senhor, cura ela. Depois de 1 semana, ela foi curada. Então, olha a sabedoria que Moisés teve, porque se levantaram, a irmã dele, o irmão dele, Miriam e Arão, ficaram com inveja dele, porque Deus falava com ele diretamente, e falaram assim, a gente tem que falar com a gente também. Então, e nesse momento o próprio Deus advogou por ele. Só que Moisés não olhou para Miriam, não olhou para o que Arão fez. Ele simplesmente deixou de lado, né? E num momento em que eu estava voando na igreja, aí começa os apontamentos, as acusações. Você começa, dependendo da igreja em que você está, você começa, se você tem uma liderança fraca, fraca no sentido, eu quero dizer, em que tem medo de ser sufocada, você começa a ser apontado demais. E aí chegou um momento em que eu coloquei o reino de Deus dentro de uma caixinha, ou seja, eu apequenei o reino de Deus. O que eu falei? Eu não sou obrigado a levar esse tipo de desaforo. Peraí, mas como eu não sou obrigado a levar esse tipo de desaforo? Eu tive alguém que morreu por mim numa cruz, eu sou obrigado sim. Porque tem alguém esperando ouvir alguma coisa da minha boca, tem alguém esperando ouvir alguma palavra de mim, tem alguém esperando alguma ação de mim. Pode ser que eu seja a resposta de oração na vida de alguém. Então, porque alguém se foi crucificado por mim, eu tenho que levar sim. Então, eu deveria, num momento em que eu deveria abaixar a minha cabeça, entregar na mão de Deus e continuar, eu falei, eu não sou obrigado a ficar suportando esse tipo de desaforo. E aí, eu me afastei da obra. E aí, muitas vezes, a gente acha que só pelo fato de você se afastar da obra, ir à igreja, sentar no último banco aos domingos, você está tudo bem. Não, Deus não nos chamou para ficar simplesmente sentado no banco. Ele nos chamou para fazer o que tem que ser feito, que é o ID dele, né? E não, nesse momento, eu me afastei da obra, coloquei, como eu disse, coloquei o meu arado, coloquei o arado encostado e parei de trabalhar. E aí você vai começar a se esfriar. Nesse momento de esfriamento, então, foi onde eu deixei o Espírito Santo me aguardando durante alguns anos, aonde ele disse que ele me esperava todos os dias para conversar
e eu deixava ele sozinho. Então, deixava ele esperando. Então, basicamente, quando a gente começa a falar, eu me converti aos 9 anos de idade, né? Então, em 1997, eu tinha 9 anos. Eu peguei um dia, um sábado, me arrumei, coloquei um tênis, uma calça, uma camisa e pedi para minha mãe, para que ela me levasse numa igreja. Ela se assustou, imagina, 9 anos. Eu tenho um filho de 13 anos, eu não consigo ter a ótica do que eu fiz, porque se o meu filho de 13 anos faz algo assim, eu ia achar estranho. Mas eu tinha 9 anos e falei, mãe, você me leva numa igreja? Ela, que igreja? Eu falei, é uma igreja assim, assim, dei o endereço, era uma igreja bem próxima de casa. Aí chegamos lá, ela falou assim, desce e pergunta que hora que termina o culto. Eu terminou o culto, desci e falou, termina às 21. Às 21 ela voltou para me buscar. No outro sábado, eu fiz a mesma coisa. Né? Então, ali eu fui sozinho para a igreja. Tive um interesse através de uma tia minha, onde eu tinha ido com ela em 2 cultos em Campinas, na cidade de Campinas, e depois, então, aqui na nossa cidade, aqui em Hortolândia, foi assim que eu comecei, que eu conheci o Evangelho, né? Chegando na igreja, então, comecei a participar, a participar dos cultos de quarta-feira, tinha culto de quinta-feira. Como eu era um estudante, então, se tinha tarde da bênção, eu estava lá. Se tinha a escola, tinha dia que eu não ia para a escola, e tinha consagração das irmãs, das antigas irmãs do Coque. Era uma consagração cedo, 7 horas da manhã eu estava lá. E então, com isso, em 1998, eu já estava, pela graça de Deus, recebido o batismo com o Espírito Santo. Né? Daí, então, no ano 2000, eu fui batizado, porque eu não tinha nem idade para isso. Então, em 2000, foi o meu batismo. Em 2002, então, eu já estava com uma certa maturidade. Então, trabalhava na igreja como líder de jovens. Então, ali a gente já era líder de jovens. Foi um momento bastante desafiador, porque a igreja passou por alguns problemas, onde nós tínhamos ali um total de não mais de 15 pessoas na igreja. E dentro de um ano, eu estava já líder de jovens, com uma liderança com jovens já acima de 70 jovens. Então, eram 72. Eu era líder de jovens, trabalhava como secretário da igreja, e foi o ano do meu casamento. Então, onde eu me casei, também dentro da igreja. Em 2009, foi onde, então, nós começamos a expandir o nosso trabalho, e aí, então, nós começamos a desenvolver um acampamento para jovens. Sim. E esse acampamento para jovens, ele começou como tudo pequeno, só que ele tomou uma proporção muito grande. Então, e nós fizemos literalmente um ajuntamento, né? Que nós juntamos alguns jovens que já eram casados, ou que já tinham já uma maturidade avançada, para formar um grupo, montar um grupo onde nós pudéssemos fazer um acampamento para jovens. Porque a nossa preocupação era que estava chegando uma época do carnaval, e nós tínhamos um receio de que esses jovens pudessem acabar se perdendo. Então, nós fomos lá e fizemos, com bastante dificuldade, um acampamento para esses jovens em 2009. Foi uma bênção. E ali, então, nós tomamos gosto por aquilo. E, então, o nosso grupo começou a crescer muito. Então, além do acampamento, nós começamos a fazer cultos nas praças, nós começamos a fazer teatro, nós começamos a expandir bastante isso daí. E aí, em 2009, já era líder desse acampamento. Entre 2010 e 2012, nós trabalhamos muito, muito mesmo. Visitávamos muitas igrejas, fazíamos muito evangelismo. Isso, o nosso grupo, né? Nós não fazíamos isso a pedido da igreja ou a pedido do pastor. O grupo se reuniu para poder fazer
então esse trabalho. E era um trabalho que estava dando muito fruto. Então foram 2 anos de bastante trabalho aí. Então entre 1997 e 2012 eu fiquei servindo ao reino, foram 15 anos. E em 2012 foi onde esse grupo cresceu muito, se expandiu demais. Nós fazíamos um trabalho interdenominacional, então Certo. tinham participantes de outras igrejas, de outras cidades. Então isso incomodou a alta liderança da igreja a qual eu pertencia. E então eu fui chamado pela alta liderança e fui bastante criticado. E eu não tive naquele momento a sabedoria de gerir aquilo ali, de entregar aquilo na mão do Senhor. Eu simplesmente falei, eu não sou obrigado a receber desaforo. Então eu fui bastante humano, né? Só que nós precisamos nos lembrar a todo momento que para fazer a obra do Senhor, muitas vezes você é humano, mas você tem que entregar nas mãos do Espírito Santo. Então, todas as vezes em que você se decepciona, a primeira pessoa a você falar é com o Espírito Santo, né? Então, a partir de 2012, eu parei de trabalhar. Falei, não vou mais, entreguei tudo que eu tinha. Eu me lembro que era num dia de semana, acho que era uma quarta-feira, onde 10 horas da manhã me falaram, olha, te esperamos na secretaria da igreja. E eu saí do meu trabalho, fui para essa reunião, que eu assustei, falei, o que será que está acontecendo, né? Para me chamarem lá. E aí, chegando lá, tinha uma alta liderança, algumas pessoas, aonde começaram a questionar sobre o trabalho. Eu expliquei que era um trabalho voluntário de cada um, nós nos já juntamos e fizemos então esse grupo. E aí falou que não poderia mais ser feito porque isso deveria ser feito pela igreja. E aí eu comecei a fazer todos os questionamentos que a gente poderia fazer. Mas enfim, a partir daquele momento eu me decepcionei muito. Porque eu falei, poxa vida, eu estou trabalhando já há 4 anos, fazem 2 anos que a gente está trabalhando com uma força tremenda, dando resultado, porque nós entregávamos todos esses jovens, nós entregávamos para a igreja. Sim. Né? Porque nós arrebanhávamos esses jovens das ruas, literalmente, e entregávamos para a igreja. Olha, está aqui. Por isso que nós chegamos num número bastante grande. Mais da metade da igreja era de jovens, né? Nós fizemos esse trabalho. E então, entre 2012 e 2019, eu fui o que eu chamo de ficante da igreja. O que é um ficante da igreja? É aquela pessoa que fica 6 meses numa igreja, aí quando começam a conhecer o nome dele, ele sai e vai para outra igreja, aí quando ele começa a ser conhecido pelo nome, ele sai e vai para outra igreja. Então, eu troquei de igreja entre 2012 e 2019, eu perdi as contas de quantas vezes eu troquei de igreja, porque eu não queria mais. Eu falei, não quero mais. Não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada de destaque. Então, em 2019, qual que é o problema de você se tornar um ficante da igreja? É que você se esfria. Você se esfria e você não percebe que você está se esfriando. Esse é o problema, não é algo que acontece do dia para a noite. Então nós temos que perceber que Satanás ele trabalha com uma astúcia muito grande, né? Porque não é algo que aconteceu assim, ó, hoje eu estava na igreja, amanhã eu estava no mundo. Não foi isso. Hoje eu estava na igreja e amanhã eu continuava na igreja, só que sem trabalhar. Sim. No próximo mês, eu já marcava um compromisso à noite com a minha esposa num domingo. Não vou ao culto, eu vou sair, vou ter um momento de lazer. É interessante você ter esse momento de lazer, mas tem dias para isso. Não precisa você fazer justo no mesmo dia do culto. E aí, então, eu comecei... hoje eu estou cansado, hoje eu estou isso... E aí, comecei a ficar ficante da igreja, entre 2012 e 2019. E aí, em 2019, me esfriei totalmente. Quando foi em 2020... eu fiquei completamente afastado da cruz. O que é afastado da cruz? É a pessoa que não vai à igreja nem para nada, né? Então, assim, eu fiquei completamente em casa e durante esse tempo e trabalhando muito, né? Trabalhando muito no meu trabalho, crescendo profissionalmente, então me desenvolvendo profissionalmente. Tive muitas experiências boas durante esse período,
experiências profissionais, mas completamente afastado da igreja, né? Minha esposa e meu filho, eles iam, só que não com a frequência com que desejavam, mas também iam num final de semana numa igreja, num outro final de semana em outra. Eles não conseguiam firmar, porque a gente não pode negar, o presbítero Valdo, que um lar, uma casa, ele precisa de um sacerdote. Ele exato. precisa de alguém, e o sacerdócio Deus entregou a nós, ao homem, para que você governe o seu lar. Então, uma casa sem sacerdote é uma casa sem governo. Então, o que aconteceu foi que eles tentaram, e eles conseguiram se manter dentro da igreja, mas não da forma com que é esperado, que você vá, que você trabalhe, que você dê frutos, né? Mas eles ficaram dentro da igreja, procurando em algum lugar. Até que, então, durante 5 anos, eu achei que eu estava no controle da minha vida. Durante 5 anos, eu achei que eu controlava tudo. Tudo na minha vida. Só perguntando uma coisa para você. Mas não é assim? Não é nós mesmo que temos o domínio? Não existe essa palavra domínio próprio? Existe. Para efeito... Então você tá levando uma linha de pensamento errônea, né? Não, eu estou aqui, aí eu sei o que eu faço, isso e aquilo. Sim. Aí vem o baque. Exato. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu tô no controle. Sim. Eu controlo a minha vida. E eu criticava muitas pessoas, por exemplo, quando eu perguntava para os amigos, para colegas, viu? E aí, quais são os seus planos para daqui 5 anos? Sabe aquelas perguntas de coach, aquelas coisas assim que a gente fala que é pergunta de coach, mas eu perguntava numa roda de churrasco, num jantar, porque eu tinha planejado mês a mês o que eu iria fazer da minha vida nos próximos 5 anos, né? Eu tinha um planejamento, até o nível de detalhe do planejamento da minha vida, por exemplo, eu tinha uma carta, tenho ainda, mas eu cheguei, porque tá guardada lá, porque se precisar pelo menos vai ser útil, mas eu cheguei a escrever uma carta póstuma, né, para minha esposa. Falei, se eu morrer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir em tal lugar, você tem que ligar para tal pessoa, você tem que ir para tal banco. As apólices eu fiz, a apólice de seguro é essa, é aquela, é essa. Então eu dei uma instrução de tanto que eu me sentia no controle da minha vida. Eu me sentia literalmente o comandante do meu próprio barco. E eu achava que isso era normal. E não, isso não é normal. Né? A nossa vida compete levantar todos os dias, agradecer ao Espírito Santo por acordar e viver o que ele preparou para nós. É lógico, a gente vai procurar sempre fazer aquilo que está em Provérbios. Vai ter com a formiga preguiçoso, então você vai, trabalha, porque Adão, infelizmente, pecou lá atrás, nos compete hoje trabalhar. Mas você achar que você controla o seu amanhã, você não controla. E isso daí só traz peso para a sua consciência, achar que você controla, né? Então, quando veio então Provérbios 16:1, que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, quando no dia 5 de abril de 2024, eu estava num programa de emagrecimento, de exercício muito forte. Estava já desde julho do ano anterior, né, fazendo exercício. E no dia 5 de abril, só no dia 5 de abril eu havia feito 12 quilômetros de caminhada, fora 2 horas de musculação. Então eu acordei muito cedo, tinha até os prints dos aplicativos, onde mostra que eu acordei muito cedo para fazer exercício. Eu estava indo muito bem, porque eu estava no controle da minha vida. Né? Eu estava no controle da minha vida financeira, que estava estável, estava no controle da minha vida, da minha saúde, eu estava no controle da minha vida profissional, eu estava no controle de tudo. Eu comandava tudo. Na minha mente eu achava que era assim. E aí então, no dia 5 de abril, nós reunimos um grupo de amigos, saímos para comer um espetinho, fomos para casa, nos despedimos, então foi cada um para sua casa e fomos dormir, eu e minha esposa. Eu não tenho memória, não tenho recordação disso,
mas durante a madrugada ela disse que eu tive uma crise convulsiva. Então, nessa crise convulsiva, eu não me lembro, não me recordo, mas eu, aos finais de semana, não sou de acordar tão cedo. Mas no sábado, no dia 6 de abril, eu acordei muito cedo. Acordei 6 horas da manhã, com uma respiração muito ofegante, com um batimento cardíaco muito acelerado, onde eu conseguia ouvir os batimentos logo abaixo do ouvido. Eu estava muito cansado, como se eu tivesse, assim, corrido, sei lá, uns 15, 20 quilômetros. Era um absurdo o cansaço que eu sentia às 6 horas da manhã. E aí, então, a minha esposa pegou e falou assim, viu, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Ela falou, você começou a se debater à noite. Eu falei, não, mas eu não me lembro de nada. Ela falou, não, você começou a se debater à noite, você começou a ter uma crise convulsiva à noite e eu estabilizei você na cama e após eu estabilizar você, você parou e seguiu o sono. Só que você começou a ficar muito ofegante. E aí eu acordei muito ofegante e muito cansado. Então eu acordei, fui, tomei banho, deitava, estava ruim, sentava, estava ruim, levantava, estava pior ainda. Aí eu deitava, ficava pior ainda, então não tinha posição nenhuma. Até que no dia 6 de abril, que foi no sábado, né, pela manhã, se tiver como voltar um slide, eu acordei muito ruim. Quando foi à noite, 6 horas da tarde, eu falei, olha, realmente, eu passei o dia todo mal, muito mal, não me alimentei, estava bem ruim, eu falei, olha, eu não vou conseguir dormir essa noite. Então eu acho que a gente vai precisar ir para o hospital. E aí nós fomos ao hospital, chegamos lá, a pressão estava 18/11, estava com 154 batimentos cardíacos em repouso e 64 respirações por minuto. 64 respirações por minuto é mais de uma por segundo. Então estava bem forte. E aí, quando deu 10h30 da noite, aí chegamos, já fomos acolhidos por volta de 7 horas. O médico falou, olha, você quer que eu coloque um catéter de oxigênio no seu nariz? Que é aquele caninho e tal. Eu falei, olha, eu quero. Ele colocou, me aplicaram um medicamento que eu não sei dizer o que é. Eu sei que era uma seringa muito grande, né? Pegaram um acesso bastante calibroso na minha veia e aplicaram um medicamento. No que aplicaram esse medicamento foi imediato. Eu consegui respirar. Então ali eu falei assim, sarei. Só que era só, o remédio ele tem um efeito muito curto, era só para me estabilizar, porque eu estava muito assim agitado, a respiração, o batimento. E aí então fui para fazer um exame já de imediato, coletaram várias amostras de sangue e fui fazer um exame de ressonância magnética. Esse exame de ressonância então, o médico veio até minha esposa, veio até mim e perguntou o que eu fumava. E aí eu respondi para ele, eu falei, não fumo nada. Aí ele falou, olha, eu não sou juiz, eu sou médico, eu estou aqui para te ajudar, pode falar o que você fuma, porque nós precisamos saber o que você fuma para saber como nós iremos tratar. Eu falei, doutor, eu não fumo nada, absolutamente nada. Aí ele tirou a minha esposa da sala onde nós estávamos para conversar com ela e falou, olha, eu preciso saber o que ele faz uso, porque o pulmão dele está tomado. Só que lembrando que 24 horas atrás eu tinha andado 13 quilômetros de caminhada, feito 2 horas de musculação, estava num programa de alimentação saudável e tudo mais, a saúde perfeita, sem absolutamente nenhum problema de diabetes, de pressão, de nada. E aí então ela falou, doutor, ele não usa nada. Se ele usa escondido. Aí foi onde o médico falou, então nós vamos fazer alguns outros exames. E fizeram alguns outros exames toxicológicos para saber se eu tinha uso de alguma droga. Porque o meu pulmão ele estava com o que se chama de vidro fosco. Sim. Então tomado, ele estava com 60% tomado, o meu pulmão. Isso aconteceu em horas, né? Então, e aí ele falou, olha, e aí eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu falei, o que foi, doutor? Ele falou, você infartou. Então, você infartou, você está com o seu pulmão 60% tomado, você vai precisar ficar internado, nós vamos subir para a UTI agora, porque a gente vai ter que ver o que nós vamos fazer com você. Eu falei, mas você infartou? Como assim, doutor? Eu estava
tô fazendo exercício todos os dias, eu estava fazendo exercício 6 vezes por semana. Ele falou assim, existe um exame que nós fazemos que se chama troponina, e a sua está 33 vezes aumentada. Eles repetiram o exame com 2 horas depois e ela continuava 30 vezes aumentada. Sim. Né? Ele falou, e esse exame, quando ele acontece isso indica infarto. E então você infartou, você não está bem, você está com insuficiência respiratória, nós vamos então internar você para ver o que a gente qual vai ser a conduta médica que nós vamos ter contigo. Então, logo então, foi feito um exame no próprio dia 6, às 21 horas, nós fizemos um exame e aqui nós podemos ver até na tela, cerca de 50% do meu pulmão estava tomado de algo que até hoje ninguém sabe o que é. A princípio ele falava que era de quem usava Era de quem usava vape, maconha, alguma coisa que comprometesse o pulmão. Só que o meu pulmão estava com 50% comprometido de alguma coisa. Sim. Eles não sabiam o que era. Certo. Né? Estava comprometido de algo. Aqui, onde nós vemos nessa imagem, deveria estar completamente preto. E esses pontos brancos é onde está tomado o pulmão. E por conta disso eu não conseguia respirar. Então eles entraram ali com vários medicamentos e com um tratamento. E daqui, essa imagem aqui, ela mostra um pouco mais como que estava o meu pulmão. Estava completamente tomado de alguma coisa. E por conta disso eu não conseguia respirar. Né? Então e aí o que estava acontecendo? O meu diafragma, como já fazia 24 horas, o meu diafragma ele estava entrando já eu não vou lembrar a palavra que o médico falou, mas ele já estava cansado de se mover, porque ele estava fazendo muito esforço. Sim. Né? A nossa respiração é um mix do pulmão junto com o diafragma. Que... E aí o meu diafragma que estava fazendo força para o pulmão tentar funcionar. Então isso já estava durando já quase 24 horas, porque eu tive a tal crise convulsiva às 3 horas da manhã. E então, quando foi no dia 7, no outro dia, isso aconteceu no dia 6, Sim. Me internei, dormi. No dia 7, eu falei, sarei. Olha aí. Tô bem. Pronto. Porque eu mandei uma mensagem para minha esposa, eu falei, nossa, eu nunca tive uma noite tão boa. Eu dormi, eu consegui dormir, eu estou bem assistido. Estou usando ainda o catéter de oxigênio, só que eu estou bem, estou tranquilo, né? Porém, ainda com a pressão ainda aumentada, em repouso, meus batimentos cardíacos estavam 100, então o batimento cardíaco não baixava, mas eu estava me sentindo muito bem. E, de novo, achando que eu estava no controle da minha vida, né? E mesmo ali no leito? Mesmo no leito, não, eu sarei. Eu cheguei ruim ontem, hoje eu estou bem. E então, isso foi no dia 7. Quando foi passado, então, o final de semana, né? Então, eu fui no sábado, passado o domingo, quando foi no dia 9 de abril, eu, então, tive uma piora do meu quadro. E aí onde então entraram com uma terapia chamada VNI, que é ventilação não invasiva. Essa máscara é uma máscara de pressão, então ela é horrível. O seu rosto ele fica completamente vedado e recebe uma pressão muito forte. Até então embora a imagem dela não seja muito boa, essa terapia ela não é assim o ponto alto, né, de um tratamento pneumológico. Lembrando que eu não tinha absolutamente nada até 3 dias atrás. Então, daí então fiz alguns exames, né? Então fizeram exames até de HIV, fizeram exame de Covid, fizeram exame de influenza. No próprio dia 6 fizeram um exame toxicológico para saber se tinha alguma droga no meu organismo. E para saber o que estava acontecendo. Porque Sim. Eles perguntavam, né? Não tá batendo a história. Eles falavam assim, você falando que está num programa de emagrecimento, de exercício, de alimentação saudável, e de fato eu estava muito, muito empenhado nisso. E você está com seu pulmão desse jeito. Falou, você fez alguma coisa. Eu falei, eu não fiz nada. Do nada eu fiquei assim.
foi do nada mesmo. E aí, então, 3 dias depois que eu internei, o meu pulmão ficou desse jeito aqui. Ele ficou com aproximadamente 80% tomado por algo, né? Quando eu falo algo é porque os médicos não sabem dizer o que era, Sim. mas foi piorando muito, né? Não sabe dizer se não é infecção, porque eu estava fazendo exames, coletas 3 vezes por dia para saber se tinha alguma infecção. Não tinha nenhuma infecção no meu corpo. Eu não tinha nenhum estado infeccioso, então não era nada purulento. Mas o meu pulmão estava tomado por alguma coisa. E ninguém sabe o que era, né? E aí, uma outra imagem superior também, piorando bastante o quadro. Uma comparação de quando eu internei para quando 3 dias depois, só para ver como que aconteceu com o meu pulmão, como que ele ficou aí tomado. Então, nesse momento em que a situação começou a piorar, no dia 10 de abril, às 16 horas, eu fiz uma ultrassom no pescoço. No momento em que eu fui fazer essa ultrassom no pescoço, eu estava retornando de um segundo exame, onde nós pudemos ver ali que a imagem piorou. Fazendo esse exame, durante a execução desse exame, eu estava ligado a um catéter de oxigênio, o cilindro de oxigênio acabou. Então, eu dentro da máquina de ressonância fiquei sem oxigênio. Só que eu queria manter o controle. Então, eu fiquei sem ar, só que eu não dei sinais, porém eu estava sendo monitorado. Então, eu só falei com discrição para o enfermeiro, falei, olha, o meu oxigênio acabou. E aí, no que eu falei isso para ele, ele se desesperou e aí começou a procurar um cilindro e tal. E eu tranquilo. Aí a médica veio e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem e tal. Mantendo a normalidade para ela. Só que eu estava sendo monitorado. Então, os aparelhos você não consegue enganar. Ali no monitoramento, a minha saturação bateu 74. Então, uma saturação de 74, ela é assim, baixíssima. Ela é muito baixa. Com 85, você já vai para o tubo. Você já é entubado. Ali a minha saturação 74. Chegou em 74. E eu fiquei sem oxigênio por aproximadamente 2 minutos. Né? Mas mantendo o controle e eu pensando comigo mesmo. Eu preciso me controlar, eu não posso me desesperar, porque senão vai piorar. Até que trocaram o cilindro de oxigênio. Só que daquele exame eu piorei muito. Então, 4 horas da tarde foi feita uma ultrassom no meu pescoço. E eu questionei a médica, falei, doutora, por que você está fazendo uma ultrassom no meu pescoço? E aí ela falou assim, não, é só pra gente ver como que tá. Eu falei, doutora, não tem nada no pescoço. E como o meu pai, ele durante muito tempo, ele foi bastante doente, eu sabia para que servia uma ultrassom no pescoço. Sim. Uma ultrassom no pescoço é para você pegar um acesso central, né? Então, e acesso central você pega em algumas situações muito específicas. Você pega quando você vai fazer, por exemplo, algum tratamento de quimioterapia, porque é um medicamento muito forte, né? É uma droga muito forte que você toma. Acesso central você usa em casos de sedação, você usa em casos bastante específicos, né? Você usa em casos de pessoas que fazem hemodiálise. E eu falei, doutora, eu não tenho nenhuma situação em que eu necessite de um acesso central, a não ser que eu vá ser entubado. Então, eu já não sabia, mas já estavam preparando tudo para me entubarem, porque eu não estava mais conseguindo respirar de forma alguma. Então, ali eu falo que foi Deus que utilizou um fisioterapeuta, e tinha um fisioterapeuta acompanhando todo o momento, já fazia umas 3 horas desde o momento em que eu fui fazer esse segundo exame. O fisioterapeuta pediu para a doutora, falou, doutora, deixa eu tentar o KNAF, que é um catéter de alto fluxo, para ver se a gente consegue não fazer o tubo. E aí ela virou para ele e falou assim, olha, você tem 2 horas. Se em 2 horas ele não estabilizar, nós iremos entubá-lo, a gente vai entubar ele e aí não vai ter jeito. Sim. Então a médica pegou e autorizou e ele então entrou com essa terapia que é o KNAF, que
parece, olhando assim, um pouco melhor do que aquela máscara, só que ele é muito pior. Né? Então ele é um catéter, ele é uma cânula de silicone que é inserida no seu nariz, aonde ele injeta um oxigênio a 37 graus de temperatura e é um oxigênio de altíssima pressão. E por que eu falo que eu fiquei preso à cama? Porque a pressão dele é tão alta que a tubulação dele é de cobre. Então é direto da rede de oxigênio para mim. Então o que me dava um pouco de mobilidade era o que a gente chama de traqueia, que é aquela tubulação que nós usamos, que ela tinha cerca de 1,80 m. Então era o máximo que eu podia me mover. Então ali eu fiquei literalmente preso à cama, né? E então nessa situação pré-tubo, a minha saturação chegou a 67. 67, uma pessoa que chega a uma saturação de 67, dificilmente ela volta. Né? Dificilmente, normalmente o senhor recolhe. Basicamente é isso que acontece. E aí então, no mesmo dia, às 10, às 19h30, o médico chama a minha esposa para conversar e fala para ela, olha, a situação dele é bastante grave, você precisa estar preparada, se você quiser chamar os familiares para virem visitar, porque ele está numa situação pré-tubo, né? Os aparelhos estão todos preparados para entubar ele, só que eu preciso ser sincero com você, isso o médico falando com a minha esposa, se nós entubarmos ele, ele vai ficar no mínimo 5 dias entubado, só que, devido a todo o contexto geral, se nós entubarmos ele, nós não vamos conseguir extubar. O médico já deu o decreto de óbito. Falou, olha, se a gente entubar ele, eu não sei se eu consigo fazer ele retornar. Então a senhora tem que estar preparada para isso. Isso você não sabia? Eu não sabia, só ela. Ela foi me falar depois que eu tive alta. Deus. Só que, porque para mim eu tava com aquele negócio no nariz, sim, que no princípio é ruim, mas me deu bastante conforto, né? O quarto em que eu ficava na UTI, ele estava numa temperatura de 18 graus. Por quê? Porque o ar que era injetado dentro de mim tinha 37 graus, é muito quente. Então eu ficava assim totalmente quente, você botava a mão no meu peito assim, estava quente demais por conta desse ar que era muito pressurizado. E então nesse mesmo dia que aconteceu tudo isso, eu utilizei esse equipamento, me estabilizei, a médica retornou às 20 horas para ver como que eu estava, eu continuava Sim. estável, e aí, estando estável, ela falou, olha, para o fisioterapeuta, você tem amanhã até às 8 horas da manhã. Então, se ele permanecer estável até às 8 da manhã de amanhã, tudo bem, vamos continuar com o tratamento, caso contrário, nós vamos entubá-lo. E ali, e isso tudo, essa conversa acontecendo comigo, na minha Sim. frente. E só que eu estava bastante tranquilo, porque aparentemente, eu falei, tá dando certo. Né? Tá funcionando. E aí, então, acalmou tudo. Eu fiquei bastante estável, a minha saturação subiu para 99. Eu estava recebendo 60 litros de ar por minuto com 40% de oxigênio, o que é uma quantidade absurda, é muito alto. Né? O tratamento começou às 4 horas da tarde, aquela primeira imagem, começou com 100%, só que você não pode ficar com 100% de oxigênio porque isso intoxica você. Então eu peguei, eles foram reduzindo e ficou em 45, 50% de oxigênio, reduziu para 40% e permaneceu. E ali eu fiquei estável, eu fiquei tranquilo. Quando então, nesse mesmo dia, lá o turno era de 2 em 2 horas, então o turno era 18, 20, 22, 24 e 2 horas da manhã. Eu estava na UTI e a minha esposa numa cama ao lado, deitada também. Entrou um enfermeiro dentro do quarto. Esse enfermeiro, ele entra, eu estava já deitado, aquela pré-adormecendo, né? Eu estava deitado e virado para a direita. Né? Eu não podia virar de bruços, mas eu virei o rosto para a direita, assim. E o enfermeiro entrou e eu percebi eu olhei, eu virei um pouco o pescoço, que eu não tinha tanta mobilidade por conta da traqueia externa.
Sim. Eu virei um pouco assim e vi que era um enfermeiro por conta de um detalhe que eles usavam no uniforme, no ombro. Tinha uma linha que vinha no braço todo assim. Só que eu decorei as cores dos profissionais da saúde. Então, eles utilizavam um macacão cor-de-rosa, que eram os enfermeiros padrões, um macacão... tinham outras duas cores, cinza, azul e bege. Só que esse enfermeiro que chegou, e os médicos usavam jaleco branco. Então, os médicos tinham um uniforme diferenciado. Esse enfermeiro que chegou, ele tinha uma cor de prata dourado. Era a roupa dele, era um prata dourado. E era como se fosse de cetim também, né, a roupa dele. Eu percebi isso porque eu só pude ver até o ombro dele. E ele parou e colocou a mão na cabeceira da cama e ficou olhando para o monitor. Eu não dei muita atenção porque entrava e saía enfermeiros a todo momento. Só que eu percebi que ele era um enfermeiro diferente. Quando eu olhei para o ombro dele e vi a cor da roupa dele, eu pensei, tive uma introspecção. Eu pensei comigo mesmo, eu falei, esse enfermeiro não é daqui. Aí você começa a lembrar, igual o filho pródigo, a lembrar da casa do pai. Sim. Você começa a lembrar que as coisas físicas e as coisas espirituais, elas são tão reais umas quanto as outras. Então eu falei, bom, se não tem nenhum enfermeiro com uma roupa dessa, então eu acho que vai acontecer alguma coisa. E então esse enfermeiro, do jeito que ele estava, apoiado a mão na cabeceira, ele não pôs a mão em mim, e eu pude ver só até o ombro. Se eu puder falar para você qual era a altura dele, ele devia ter mais ou menos uns 2,10 metros, porque ele era muito alto. Sim. Né, muito alto. E aí ele então foi e continuou, ele avançou seguindo adiante. Eu fiquei tranquilo até então. Veio um outro enfermeiro depois para fazer algum monitoramento em mim. E eu então estiquei o pescoço para ver o que tinha para trás da cama. Porque esse enfermeiro continuou andando. No que eu olho para trás da cama tinha uma parede, não tinha nada. Então ali eu tive um conforto muito grande. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou ser curado. Porque o anjo do Senhor me visitou. E aí eu lembrei, depois de tanto tempo, né? Eu falei, eu acho que eu vou ser curado. No outro dia, então, no dia 11 de abril, né, às 6:30 da manhã, eu acordei já empolgado. Porque eu falei, eu vou acordar curado, vai estar tudo bem. E eu acordei com uma frustração muito grande. Porque eu estava pior. Eu acordei com a minha respiração pior. Eu tive 5 paradas durante a noite. Então foi a pior noite. Do dia 10 para o dia 11 foi a pior noite. E ali eu tive uma frustração muito grande e eu comecei a chorar. Porque eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo. Falei, poxa, mas ontem veio alguém diferente aqui. Era para eu estar melhor, não era para eu ter ficado pior. Eu piorei muito, muito. Então, aí eu fiquei frustrado, triste. Tomei o café. Estava conseguindo me alimentar. E então ali era esperar, não tinha mais o que fazer. Eu virei para minha esposa, falei, olha, ela ficou comigo esse tempo todo, então desde o dia 6, falei, já fazem aí 5 dias que você está aqui. Falei, vai para casa, toma um banho, descansa um pouco, precisa ver como que estão as coisas lá. Aqui não tem o que fazer, eu tô aqui e eu vou ter que ficar aqui. Eu não vou conseguir fazer mais nada além do que ficar deitado nessa cama. Então vai para casa e aí à tarde você volta. Então ela saiu e foi. 7:30 da manhã, entre 7:30 e 8 horas ela foi para casa. E eu fiquei lá na UTI. Só contextualizando, a UTI do hospital em que eu fiquei, ela eram quartos isolados. Então não era aquela UTI ampla, separada por cortinas. Não, eram quartos mesmos, cada quarto separado e tinha sua porta isolada de vidro. Sim. Então eu fiquei sozinho, fiquei lá naquele quarto, ela foi então para casa para tomar banho, para descansar, para fazer alguma coisa. E então tinha um irmão que ele sempre estava indo visitar a gente. Nesse dia ele pegou e foi lá
E ele apareceu lá e deitou na poltrona, não tinha uma poltrona de descanso, e ele adormeceu. E ele dormiu e ficou lá, adormecido. E isso minha esposa, então, foi embora para casa. Então ficamos eu na cama, já meio sonolento assim, ele adormecendo, ele dormiu mesmo, e não entrou mais enfermeiro. Quando deu 8h30 da manhã, eu estava deitado assim, a televisão ligada no volume bastante baixo, e eu sem prestar atenção em nada, só tentando respirar. Foi quando eu ouço uma frase: e agora? Podemos conversar? Quando eu ouvi essa frase, e agora podemos conversar, eu já sabia de quem era. Eu sabia do que se tratava. Aí, então, quando eu ouvi aquilo ali, meu corpo arrepiou todo, e eu conseguia ter acesso ao monitoramento. Glória a Deus. Meus batimentos cardíacos subiram bastante nessa hora. E aí ele pegou, então, falou a seguinte frase: e agora, você pode me ouvir? Aí eu, sabendo, né, quem que era, eu peguei e só respondi. Falei: oi, senhor, já faz um tempo que a gente não conversa, mas eu acho que eu não consigo falar muito hoje. Ele virou para mim e falou assim, isso quando eu falo, ele falou audível. Sim. Né? Então eu estava na cama e eu só ouvi: aí, podemos conversar agora? Eu falei: ô senhor, já faz um tempo que a gente não conversa, mas eu não estou numa melhor situação para falar agora. Aí ele continuou: o que você esperava? Nesse tom. E ele continuou: você achou que você ia fugir errante até quando? E você achou que eu iria tocar em alguma doença para você se fazer de vítima? E aí ele começou a puxar mesmo. Sim. Ele falou: você achou que eu ia fazer o que com você? Que eu ia colocar uma doença em você em que você fosse se fazer de vítima, em que você ia me culpar. Você achou que eu ia colocar uma doença em você em que ia colocar você inválido em uma cama para que você pudesse virar e falar: Deus permitiu essas coisas comigo, né? Você achou que eu ia tocar em algum bem seu para que você pudesse colocar a culpa na minha permissão? Não, porque Deus permitiu que tocassem no meu carro, na minha casa, ou em algum bem meu. Isso ele falando comigo. Ele falou: você não controlou sua vida sozinho nos últimos 5 anos? Ué? E nisso eu quieto, e ele falando. Ele falou: agora, ele virou para mim e falou assim: agora, respira. Irmão Valdo, a hora que ele falou: agora respira, eu baixei a cabeça assim, eu só pisquei muito, muito lento o olho assim. Ele falou: o ar é meu. E eu tirei de você só 25% da sua capacidade respiratória. E tirando 25% da sua capacidade respiratória, você está ligado nessa máquina. Meu Deus. Agora respira. Você não controla? Sim. Então, assim, aí você fala assim: mas Fernando, ele falava como? Ele falava desse jeito. Você não controla? Você não controlou sua vida? Você não falou que você tem a sua vida no controle? Então agora respira. Aí eu peguei, então, falei: Senhor, eu não consigo. E ninguém sabe o que tem aqui dentro de mim. Eu virei para ele e falei assim: um cão deitado na calçada tem mais capacidade pulmonar que eu. Aí ele pegou e falou assim: você não pode me acusar de ser injusto, porque eu tirei de você 25% do que é meu e deixei 75% com você. Agora respira. E aí eu falei: Senhor, o que eu preciso fazer para voltar a respirar? Porque eu não consigo com a capacidade que eu estou tendo. Ele falou assim: nos últimos 5 anos, eu tentei falar com você diversas vezes, em vão. Um número incalculável de vidas deixou de ser resgatada simplesmente por conta da sua negligência. Ou eu te tenho 100%, ou então eu te recolho hoje. Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor Deus é quem dá a vida e a tira, e a quem a dá, e Ele é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e faz voltar de lá.
literalmente você foi e voltou, Fernando? E tem um encontro, Foi. um diálogo. Diálogo foi. Deus. Não, porque ele falou assim, olha, nos últimos 5 anos eu tentei falar com você Sim. diversas vezes e você me ignorou. Um número incalculável de vidas deixou de ser resgatada. E aí eu viro pro meu pastor hoje e ele fala assim, Fernando, você é muito agitado. Eu falo, não, pastor, eu não sou agitado. Eu preciso compensar o tempo que eu perdi. Porque você ouvir do próprio Deus que, olha, vai ter algumas vidas que você vai ter que dar conta, isso é algo muito pesado, né? Porque foram aí 5 anos literalmente negligenciando a palavra do Senhor. Então, ele virou e falou para mim, ou eu tenho você 100%, ou então eu te recolho ainda hoje. E eu já estava para ser recolhido, porque eu havia tido 5 paradas na noite, o tratamento não estava dando o efeito que precisava, né? Então, eu perguntei, falei, Senhor, o que eu preciso fazer para voltar a respirar? Ele pegou e falou assim, volta para o reino e trabalha. Glória a Deus. Aí eu falei, Senhor, mas as cicatrizes que eu carrego são muitas. E aí ele virou para mim e fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, ok, você tem cicatrizes. Fala para mim, quais dessas cicatrizes fui eu que fiz? Aí eu falei, Senhor, nenhuma delas. Ele virou e falou assim, você está confundindo as coisas. Meu Deus. O interessante, irmão Valdo, quando eu falo isso é que eu estou transliterando. Transliterar é falando exatamente na mesma entonação em que ele falou. Entendo. Ele falou assim, você está confundindo as coisas. Por acaso você quita uma dívida do Serasa indo ao Detran? Ele me fez essa pergunta. Ele falou, ou então, quando você precisa resolver alguma coisa de carro, você vai no Detran, correto? Eu falei, correto. Ele falou, e quando você precisa quitar uma dívida, você vai na empresa em que você precisa quitar a dívida e quita, correto? Eu falei, correto. Ele falou, você está atribuindo à minha pessoa problemas causados por homem. Eu não fiz nada. Quem fez foi homem. Se eu fizesse o mesmo com você, você iria ficar confortável? Foi onde ele me perguntou, se eu agisse com você, do jeito com que você tem agido comigo, você se sentiria confortável? Eu falei, Senhor, mas eu não consigo respirar. Aí nessa hora eu falei, mas Senhor, eu não consigo respirar. Ele falou assim, essa foi a única forma que eu fiz de fazer você parar para me ouvir. E eu estou tentando manter uma conversa com você e você está preocupado em respirar? É onde ele... Eu fiquei sem entender, porque eu não estava conseguindo respirar mesmo com o aparelho. Ele falou assim, eu estou tentando falar com você e você está preocupado em respirar? Eu falei, Senhor, mas se eu não consigo respirar, eu não consigo falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou com medo e depois do que eu vi ontem, eu achei que eu iria amanhecer curado. Mas você não estava querendo... aqui mesmo no capítulo 2 de 1 Samuel ainda diz bem assim, pois ninguém vence pela sua própria força. É tremendo, hein? A Bíblia, a palavra de Deus tem resposta para tudo. E você está tendo um diálogo com o próprio Deus, irmão, encarnado, conversando com você. Só que Deus é tão bom, Fernando. Você se considera um escolhido? É escolhido de Deus. Aí eu vou te dar mais um aqui. Ele é tão bom que ele protege a vida daqueles que são fiéis a ele. A própria Bíblia está falando aqui. Sim. Então, olha a fidelidade. Então, aí eu peguei e falei, Senhor, depois do que eu vi ontem, referindo-se a pessoa que apareceu por volta de 11 horas lá no meu leito, eu achei que eu ia amanhecer curado. Ele virou para mim e falou assim, então você tá achando que é assim? Você some, você foge, acha que pode controlar tudo, não fez absolutamente nada nos últimos 5 anos, você conseguiu as coisas que você conseguiu porque me convinha que você as conseguisse. Irmão, quando você ouve ele falando isso, e ele não... Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele tem
ele tem humor. E nesse momento ele estava muito bravo, né? Porque o tom de voz, a entonação que ele empregava era algo tremendo. Ele falou assim: você some, você foge, você não fez nada do que era para ter sido feito nos últimos 5 anos. Você está achando que é assim que funciona? Ele falou: as coisas que você conquistou, as coisas que você teve porque me convinha que você as tivesse. O emprego que você tem porque eu planejei que você tivesse. O carro que você tem porque eu planejei que você tivesse. Até o seu paladar eu refinei para que você frequentasse lugares que eu coloquei você para frequentar. Ele falou: tudo o que você fez, viveu e as pessoas com que você conviveu, eu planejei. E você achou mesmo que era você que estava controlando tudo. Porque o que aconteceu nesse tempo, irmão Valdo? Aconteceram coisas muito boas, né? Eu tive bons desenvolvimento profissional, tive um bom desenvolvimento social, tudo de muito bom começou a acontecer. Círculo de amizade elevadíssimo. Então, assim, tudo foi muito... eu estava tendo um sucesso muito grande em todas as áreas. E eu achando que era porque eu controlava tudo. Né? Então, assim, e ele falou assim: você achou mesmo que era você que estava no controle de tudo? Eu falei: mas Senhor, eu achei. Ele falou: tudo o que aconteceu com você nesses últimos 5 anos, tudo fui eu que planejei. E aí, assim, a gente vai saber o porquê, talvez daqui a algum tempo, né? Ele falou: mas tudo foi eu que planejei. Nada disso teria sido feito sem a minha permissão e o meu planejamento. E você acredita que você iria continuar andando sem rumo assim? E eu calado e só ouvindo. Eu esperei você nesses 5 anos, todos os dias. Quando ele falou isso aí ele me quebrou. Ele falou: eu esperei você nos últimos 5 anos, todos os dias. Eu não fiz absolutamente nada com você em 2012. Nem nos outros anos para você fugir desse jeito. Se você parasse de ficar olhando para o homem e fitasse os olhos em mim, você me ouviria mais. Agora me diz, o que eu fiz para você? Você parou de pensar, você parou para pensar que eu não fiz nada para você? Ele falou. Você parou para pensar nisso? Eu não fiz nada para você. E você simplesmente foge de mim. Aí eu falei: Senhor, agora eu estou entendendo. O Senhor não fez nada para mim. Quem fez foi o homem, eu deveria ter agido diferente. Mas o que eu preciso fazer? Eu conversando com ele, eu perguntei. Ele falou: volta para o reino. Meu Deus. Aí eu tive um momento de ousadia. Imagina, o camarada tá literalmente morrendo, Deus confirmando que vai levar ele embora. Eu falei: Senhor, eu só posso te pedir, o Senhor pode me permitir não voltar para o mesmo lugar? Então eu falei assim: tem como eu só não voltar para a mesma igreja? Aí ele falou assim: pode, você pode. Eu falei: mas então para onde eu vou? Porque eu estava completamente desigrejado, completamente solto. Ele falou, aí foi a hora que ele perguntou: o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Eu falei: Senhor, o Senhor sabe o que ele viu. Nessa hora ele subiu o tom. Aí ele falou desse jeito: o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Aí quando eu vi que ele subiu o tom, eu falei: Senhor, o Senhor sabe o que ele viu a ti. Aí ele falou: me responda, o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Nessa hora ele já estava falando de modo silábico, né? Falando separando as sílabas. O que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Ele já estava falando grosso. Eu falei: Senhor, ele viu o céu aberto. Pelo menos é isso que está escrito na minha Bíblia. Aí ele falou: a igreja que você vai servir tem esse nome. Procure por esse nome e sirva nesse lugar. Aí vai um detalhe: eu não conhecia essa igreja, eu não conhecia o pastor. Embora nós tivéssemos por um tempo convivido no mesmo ministério, eu não conhecia ele, eu não sabia quem era ele, não sabia quem era a pastora. Ele falou: procure por esse nome, vá e sirva nesse lugar. E aí foi onde eu falei: tudo bem, Senhor.
dessa forma, o senhor pode me curar? Eu falei, se eu fizer isso, o senhor me cura? Ele falou, eu curo, mas fica avisado. Ou eu tenho você 100%, ou então você não vai ter mais uma chance de pecar. Eu vou te recolher. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, eu te recolho no mesmo dia em que você deixar a minha presença. E daí, então, no dia 12, isso foi no dia 11, meio-dia a porta se abriu, a Michele voltando. Era para ela voltar à tarde, ela volta meio-dia. Aí ele parou de falar. Aí eu peguei o celular, tinha um celular próximo a mim, comecei a procurar, achei no Instagram a igreja, vi quem era o pastor, não tinha o contato dele, procurei por um outro amigo, falei, viu, você tem o contato do pastor e tal? Eu falei, rapaz, você conhece o pastor Miqueias? Ele falou, conheço. Eu falei, você tem o contato dele? Ele falou, deixa eu procurar aqui. Tem. Eu falei, passa pra mim. Aí ele passou o contato do pastor Miqueias, já vi como que é, onde era a igreja e tal. E no dia 12, eu recebi a visita de um pastor que fazia anos que eu não via ele. Fazia anos. Ele chegou sorrateiramente, do nada. 11h30 da manhã ele chegou. A hora que eu vi ele, eu assustei ele. Não era o pastor Miqueias, era um outro pastor. E ele chegou e conversou comigo. E naquele momento, ele é um pastor muito calmo, sábio, possui uma sabedoria profunda. Ele falou assim, ele não quer você por metades, ele quer você por inteiro. Glória a Deus. Então foi da mesma forma com que o Espírito Santo havia falado para mim, ou eu tenho você por inteiro, ou então você não vai ter mais nem chance de pecar, porque eu te recolho. E aí, nessa visita pastoral, eu tive então ali a certeza de que tudo aquilo que eu estava vivendo tinha algum propósito, né, tinha algum porquê. No dia 13, no dia posterior, no dia 13, os aparelhos foram desligados. E no dia 16 eu tive alta da UTI. Então ali foi de um pulmão que estava com 85% comprometido. 5, 6 dias depois eu estava tendo alta da UTI e fui para o quarto, né? Fui para a internação normal, aonde no dia 18 eu tive alta médica às 12 horas. Durante esse processo em que eu estava no hospital, eu tive a visita de pelo menos uns 10 especialistas, né? 10 diferentes especialidades médicas. E todos eles disseram, olha, você precisa procurar um pneumologista, você precisa deixar marcado. E aí, então, como a gente já sabia, no dia 16 eu tive alta da UTI e nós já tínhamos uma alta pré-programada para o dia 18, nós conseguimos marcar uma consulta no dia 19 com uma pneumologista, que eu apelidei ela de pneumologista brava. Porque quando foi no dia 19, ao meio-dia, ela foi, levei os exames, ela falou assim, esse pulmão precisaria de pelo menos 30 dias para se recuperar. Ela falou, de quando é esse exame? Eu falei, faz uma semana. Ela falou, é impossível. Ela falou, não é possível, um pulmão nesse estado, que eu levei todos os exames para ela. E você estava onde quando você fez esse exame? Eu falei, eu estava internado na UTI. Ela falou, e como que te deram alta? Eu falei, não sei, doutora, me deram alta, eu saí andando. E aí ela falou assim, se eu fizesse parte da equipe médica, você não teria tido alta. Eu falei, mas doutora, me deram alta, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar no hospital? Ela falou, não, mas é que esse pulmão demora pelo menos 30 dias para se recuperar. Eu falei, doutora, você não está sentindo nada? Eu falei, não estou sentindo nada. Aí ela fez alguns exames clínicos, fez alguma anamnese e ela falou, mas não é possível que você está com essa saturação. Estava com a saturação 98, normal. Batimento cardíaco 80, normal também. E aferiu minha pressão. Ela falou, mas não está batendo a conta. Como que pode? Ela falou assim, os meus pacientes que passaram por um processo semelhante ao seu, vários deles eu perdi eles e os que se recuperaram foram 30 dias de internação. Sim. Eu falei, doutora, me deram alta e eu saí do hospital. Foi o que eu posso falar para a senhora. Daí, então, ali eu percebi que foi o próprio Deus
que no mesmo dia em que eu estava bem, 12 horas depois eu já estava abatido. E ali eu percebi que nós não temos controle sobre a nossa vida. A gente não consegue controlar nada, a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre nada, né? E o que eu consigo ficar lembrando é sempre de Lucas 15:24, que onde a parábola do filho pródigo fala que, pois esse meu filho que estava morto voltou. Acabei de abrir aqui. Voltou à vida. Eita, Jesus. Estava perdido e se foi achado. Verdade. Então, assim, eu agradeço a Deus porque Ele teve misericórdia de mim ainda, né? Nessa conversa que eu tive com ele, foi onde ele me perguntou: se coloca no meu lugar. Você se sentiria confortável se eu fizesse com você o que você fez comigo? E então eu falei: Senhor, eu acho que eu não me sentiria confortável. Ele falou: então por que você fez isso? Por que você saiu fugindo desse jeito? Eu não fiz nada para você. Então, nesse momento eu consegui refletir, consegui pensar e tive alta. Fiquei uma semana descansando em casa, que eu ainda estava bastante cansado. Já na outra semana mandei uma mensagem para o pastor Miquel e falei que eu iria visitar a igreja. Na cabeça dele era só uma visita, só que eu já sabia que eu ia, porque eu já estava indo porque ele tinha mandado eu ir, né? Então fui e pela misericórdia dele estamos servindo ali hoje, eu e minha família servindo na casa do Senhor, trabalhando bastante, né? Fazendo a obra dele em diversas áreas. E ali eu pude aprender durante esse tempo, irmão Valdo, que você pode até achar que você controla a sua vida, as suas coisas, você não controla. Então, quando a gente ouve e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais tudo ele fará, isso é muito verdade. Sim. Né? Isso é muito verdade. A gente ouve na Bíblia diversas citações, diversas passagens em que nós podemos ouvir que os planos, o homem pode fazer planos, mas a palavra final é do Senhor, e isso é muito verdade. Só que às vezes a nossa natureza adâmica, nossa natureza humana, ela nos faz esquecer disso, né? De que ele ainda está no controle. Esses dias atrás, o nosso pastor pregou que ele ainda está no trono. Ele não saiu do trono. Então o controle de tudo ainda está com ele. Certo. E com ele vai permanecer eternamente. Nada vai estar no nosso controle. Nós só somos ferramentas que ele utiliza na obra dele por misericórdia dele ainda. Ainda porque ele tem misericórdia, né? E o que aconteceu comigo, eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque ele teve misericórdia de mim. Ele eu tive a graça de poder ouvi-lo, de poder conversar com ele. Como eu disse, isso é um evento que, pelo menos comigo, acontece muito raro acontecer isso, de conversar audivelmente com o Senhor. Converso com ele todos os dias, mas em oração, em pensamento, com ele, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas dele falar audivelmente, dele me dar essas broncas que ele me deu. E isso me fez refletir bastante de que em qualquer lugar que você estiver servindo ao Senhor, você precisa se lembrar que quem está à frente do trabalho é tanto o homem quanto você. E essa pessoa, ela vai poder um dia falhar com você. Então, se o seu líder, se o seu pastor um dia te decepcionar, falhar com você, te entristecer, entrega isso ao Senhor e no outro dia volta para o trabalho, né? Volta a trabalhar, não entrega. Certo. Porque nós temos um mundo em que jaz o maligno e as pessoas que estão no mundo dependem de ouvir as coisas que estão dentro da nossa boca. As pessoas que estão no mundo dependem de ouvir as pregações que nós temos a pregar, né? Então o Espírito Santo conta conosco para isso. E durante 5 anos eu deixei ele esperando sozinho. Eu fico me perguntando o que eu sentiria de uma pessoa se eu marcasse um encontro com essa pessoa todos os dias e essa pessoa me deixasse esperando sozinho durante 5 anos. E eu fiquei pensando qual seria o meu sentimento.
E o sentimento dele para comigo foi misericórdia, foi amor. Né? E eu falo assim, será que eu teria o mesmo sentimento? Ou será que eu teria essa paciência de ficar esperando 5 anos por alguém? Né? Que foi o tempo em que eu fiquei completamente afastado. Então ele teve graça, misericórdia. Eu alcancei graça perante ele teve misericórdia de mim, me aceitou de volta. Procurei então o pastor Miqueias, iniciamos o trabalho na igreja 2 semanas após eu receber a alta, que eu ainda tive um tempo em casa para poder descansar. Iniciamos lá, graças ao bom Deus, pela misericórdia dele, estamos trabalhando. E é o que eu disse pro pastor, falei para ele, pastor, eu tô proibido de falar não. Eu não posso mais falar não, porque se eu falar não é perigoso ele me levar. Então ele já deixou o recado dado, né? Então o que ficou para mim é que até que o Senhor venha, ou até que ele venha para nós, o ser humano ele está suscetível a nos decepcionar, a nos aborrecer. E se isso acontecer, entrega para o Senhor. Isso é a maturidade espiritual que ele espera da gente. Entrega para ele. E não foi o que eu fiz. Eu me aborreci, eu me entristeci muito. O que fizeram foi bastante triste, foi bastante forte. Eu deveria ter entregue ao Senhor. Não, eu simplesmente falei assim, eu não sou obrigado a passar por isso. Só que eu fico pensando, e se o meu Senhor, e se o meu Cristo tivesse feito o mesmo? Eu não sou obrigado a passar por isso. E se ele tivesse descido da cruz? O que teria acontecido com nós? Né? Então foi isso que aconteceu. Pela misericórdia do Senhor, fiz outros exames depois. Não foi encontrado absolutamente nada no meu coração. Não foi encontrado nada no meu pulmão. No relatório de alta médica está lá alta clínica por motivo inconclusivo. Então, não chegaram a nenhuma conclusão do que era, do que tinha, mas pela graça e misericórdia dele, nós podemos voltar e tivemos uma segunda chance, ou eu tive uma segunda chance de poder voltar à casa dele e trabalhar. E aí hoje eu posso dizer, conforme Josué disse, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês ouviram aqui o testemunho sobrenatural do que Deus fez na vida do irmão Fernando. Você que vai assistir, talvez quando você começar a assistir, aqui já está no final do programa, mas quando você começar a assistir, talvez você vai querer pular lá no fundo, aí vai ouvir eu falando. Você assiste Netflix, você consegue ir página por página, eu não sei como que fala lá, ou etapa, ou episódio por episódio. Mas assista esse testemunho, do começo ao fim. Aqui foi o próprio Deus que tudo permitiu na vida do Fernando e também ele trouxe bastante reflexão aqui dos acontecimentos que ele teve um encontro pessoal com Deus, falando, dialogando. Então, siga-nos, Vigília Vasos Escolhidos e se inscreva para participar conosco do programa O Testemunho. Nós estamos aqui nos despedindo com mais um testemunho tremendo que Deus tem nos proporcionado, trazer aqui homens e mulheres de Deus para dar testemunho. Então, no anonimato, mas Deus preparou esses canais para que nós possamos trazer pessoas para contar o testemunho. Pregadores tem muitos, cantores tem muitos. Muitos são os canais que exercem essa função, mas coube a nós essa responsabilidade de fazer esse programa. Não que seja diferenciado, mas que seja um programa diferente do que nós estamos acostumados. Aqui nós trazemos pessoas anônimas, trazemos pessoas também conhecidas, renomadas, mas eu peço que você compartilhe conosco, Vigília Vasos Escolhidos. Vai lançar aqui para você ali as nossas páginas, acesse. Esse é um método que nós usamos de evangelização através das redes sociais. Fernando, fica à vontade, Deus abençoe, vamos se despedir do pessoal aí. Eu já me despeço aqui, um grande abraço para todo mundo e a graça e a paz do Senhor.
Eu agradeço mais uma vez, presbítero Valdo, a toda a produção, agradeço ao convite, ao acolhimento. É sempre uma honra poder participar da vigília, poder estar presente lá onde a Igreja Céu Aberto é uma parceira, onde o meu pastor Miqués e a pastora Célia são parceiros desse projeto. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero convidar você que, se um dia você se decepcionou, se alguém te entristeceu e isso te fez afastar-se do Evangelho, afastar-se dos caminhos do Senhor, não foi o Senhor que fez isso com você, foi o homem. Então a gente não pode atribuir ao Senhor o que o homem fez conosco. Volte para Ele, procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém que possa te levar aos caminhos do Senhor, mas não atribua a Deus coisas que o homem fez. Não é justo fazer isso. Então o nosso Deus é justiça e nós iríamos ficar aborrecidos com Ele se acontecesse isso com a gente. Então, se alguém te decepcionou, isso te fez se afastar, volte para os caminhos do Senhor, porque não foi Ele que fez isso com você. Então, sou muito grato pelo convite. Quero aqui mais uma vez agradecer ao acolhimento que eu recebi do pastor Miqués, da pastora Célia, na Igreja Céu Aberto, aqui em Hortolândia. Só compartilhando, o Instagram da igreja é Céu Aberto Church. Então, você colocar Céu Aberto, já vai aparecer lá, né? A Igreja Céu Aberto fica aqui na cidade de Hortolândia, no Parque Belleville. Quem puder visitar também lá. E você que está, por algum motivo, afastado, volte. Volte, porque ainda há tempo, ainda tem tempo. Hoje talvez seja o tempo, né, de você ouvir isso e falar, olha, eu acho que aconteceu comigo, então é melhor eu voltar também. Então, mais uma vez, agradeço muito o convite, agradeço ao acolhimento e que o nome do Senhor possa ser glorificado através desse projeto. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.